Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Espero que essa loucura que é essa pandemia, essa quarentena, pela honra e a glória do Senhor Jesus, esteja acabando, tá bem? Mas enquanto isso, estamos aqui firme e forte, tá? Lembra que a tua felicidade é a nossa em dobro e mesmo distante, mas nós estaremos sempre juntos, tá? Semanalmente a gente está sempre junto, pelas aulas e pelos nossos atendimentos online, tá? Espero que vocês estejam aproveitando da melhor forma possível, tá? Se dediquem, manter um foco, a gente sabe que isso é difícil pra caramba, principalmente manter a saúde mental, mas isso é um exercício, né? É mais um desafio nas nossas vidas, não só na sua que está estudando para o Enem, mas para nós professores também, tá? Mas hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, vai dar continuação, né, sobre as funções inorgânicas. Lembra que na aula passada a gente falou sobre os ácidos, tá? A gente viu, né, a gente classificou os ácidos, deu nomes, tá? E dando continuidade, tá? A gente hoje vai falar sobre bases ou hidróxidos, tá? É muito importante, gente, é muitíssimo importante você conseguir entender, tá? Bases e ácido. Por quê, professor? Porque você vai precisar disso quando a gente for falar de sais, que lá nos sais a gente vai falar sobre uma reaçãozinha chamada reação de neutralização. E como é que funciona essa reação de neutralização? É ácido mais base que forma sal e água. Então a formação dos sais vem de uma reação de um ácido com uma base. Então você precisa entender, tá? Você precisa entender como é que funciona as bases, como classifica as bases, tá? E também para que você possa entender aquele conceitozinho que eu falei na aula passada, que a gente vai ver lá em equilíbrio, a questão de acidez, alcalinidade, tá? Quem é mais ácido, quem é menos ácido, quem é mais alcalino, quem é menos alcalino, beleza? E para falar sobre bases, a gente vai para a definição. Como eu sempre digo, eu não gosto, tá, de estar copiando definição, eu gosto de mostrar. E as bases também, elas foram classificadas por Arrhenius. E o que Arrhenius percebeu, tá? Arrhenius percebeu o seguinte, ó. Ele percebeu que uma base, vamos determinar essa base como sendo M-hidroxila aqui e um índicezinho X, essa basezinha, ela só vai ter comportamento de base, novamente aqui, ó, novamente em meio aquoso. Aí vamos lembrar da aula passada. Lembra que a aula passada eu disse para ti que essa palavra aquoso me indica uma mistura. Me indica uma mistura de água com a substância que eu estou fazendo referência, que no caso aqui é a base. Lembra que os ácidos também só têm comportamento de ácido em meio aquoso, tá? Então aqui eu estou falando da base. Professor, então isso quer dizer o seguinte, então imagine aqui que eu tenha água, tá? Imaginamos aqui que nós tenhamos água, certo? E essa base aqui vai ser colocada em meio aquoso. O que acontece com ela, diferente dos ácidos? Os ácidos sofrem ionização, ou seja, eles ionizam-se, ele se quebra e bota íons para dentro da solução. Tem gente que confunde ionização com dissociação. Então, aqui para as bases acontece dissociação, tá? O que significa dissociar? É a mesma parada lá do ácido, ó. Essa base aqui, ela vai quebrar, liberando íons para dentro da solução também. Só que para as bases a gente diz que houve uma dissociação e para os ácidos a gente diz que houve uma ionização. Beleza? Então tá aqui, ó. Ele se quebrou aqui, ó, e liberou o íon OH-. É esse OH- que vai dar a propriedade alcalina. É esse OH- que vai dar a propriedade básica. Como é o íon H+, que vai dar a propriedade ácida. Professor, que propriedade é essa? Por exemplo, a mais comum é com relação à força, tá? Do mesmo jeito dos ácidos, as bases também, nós vamos ter bases fracas, fortes e moderadas. O mesmo conceito. Por exemplo, lá nos ácidos, a gente viu que existe ácido forte e esses ácidos fortes têm poder de corrosão. Aqui também acontece a mesma coisa, tá? A gente viu lá nos ácidos que esses ácidos fortes têm uma reação muito intensa, muito forte com a água e é muito exotérmico, ou seja, libera uma grande quantidade de calor. Aqui do mesmo jeito, tá? Então eu mudo o meu conceito, ou seja, eu saio de ácido para base, mas a noção básica continua a mesma.
E qual é a diferença, professor? É que lá nos ácidos, o que caracteriza o ácido é o íon H+, em meio aquoso. Aqui nas bases, o que caracteriza a base é o íon OH-, tá? É o íon OH-, que a gente chama de hidroxila. Só que tem um detalhe. Primeira pergunta que me fazem. Professor, todas as vezes que uma substância tiver hidroxila é uma base? Cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Nem toda substância que tenha hidroxila é uma base. Por exemplo, imagine que você tivesse aqui esse cara aqui, ó. O etanol. Ele é base? Não, mas tem hidroxila. Professor, como é que eu vou saber quando é base e quando não é? Vamos lá. Você vai entender o seguinte, que toda substância que libera um íon OH- para o meio aquoso é uma base. Mas nem toda substância que tem essa hidroxila é base. E como é que eu vou saber, professor? Simples demais. Eu vou até botar aqui, ó. Atenção. Como é que eu tenho que formar as minhas bases? Como é que eu vou definir se aquele composto é base ou não? Você vai lembrar que toda base eu vou ter um metal mais a hidroxila. Só pode ser base se eu tiver metal mais hidroxila. Aí o conceito aqui, você vai lembrar lá de ligação iônica, tá? Você vai lembrar de ligação iônica. Lembra? Os metais, dependendo do grupo em que ele esteja, eles têm cargas específicas. Lembra que metal do grupo 1 adquire carga mais 1, metal do grupo 2, carga mais 2, metal do grupo 3, carga mais 3. Por exemplo, o sódio é um metal do grupo 1, carga mais 1. O magnésio é um metal do grupo 2, carga mais 2. O alumínio é um metal do grupo 3, carga mais 3. E metais de transição, Cícero, também funciona? Funciona. Por exemplo, ó, o ferro tem carga mais 3. Aí você vai lembrar que os metais de transição não têm carga fixa, tá? Por exemplo, o ferro pode ter carga mais 3, como também o ferro pode ter carga mais 2. Eita, professor, peraí. E como é que essas bases são formadas? O mesmo conceito de ligação iônica. Peraí, ó, eu tenho um metal mais a hidroxila. Lembra? O que é carga passa a ser índice e o que é carga passa a ser índice. Qual a base formada? NaOH. Tudo bem? Beleza. Aqui, ó. Magnésio 2+, mais a hidroxila. O que é carga passa a ser índice, o que é carga passa a ser índice. Então ficaria magnésio 1, a hidroxila aqui, ó, 2. Só que a termos de definição de base, a gente define o seguinte, que quando o índice da hidroxila aqui é maior do que 1, eu ponho, ó, entre parênteses. Perfeito? Aqui, ó, alumínio com carga mais 3, a hidroxila sempre com carga menos 1. Quando eu cruzo as cargas aqui, fica como? Al1, entre parênteses, OH3, tá? Aqui, ó, ferro mais 3, hidroxila com carga menos 1. Quando eu cruzo as cargas, fica assim, ó, FeOH3. Aqui, ó, ferro com carga mais 2, hidroxila com carga menos 1. A minha base ficaria assim, ó, OH2. Perfeito? Aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Todas as bases são formadas por metais? Não, tem uma exceção, tá? Aqui a gente vai trabalhar muito com exceção. A primeira exceção aqui, que a gente vai trabalhar dentro das bases, que eu quero que você tenha muita atenção, é o seguinte. É esse carinha aqui, ó. É a única base, eu vou até pôr aqui, ó. Única base que não é formada, por metal. A única base que não é formada por metal. Eu tenho só uma, que é essa basezinha aqui, ó, NH4OH. Então, peraí, por definição, o que são bases? Bases são compostos formados por metais, exceto essa basezinha aqui, ó, que é o NH4OH, tá? São compostos formados por metais que contêm hidroxila, que quando colocado em meio aquoso, dissocia-se e libera o íon OH-. Beleza? Esse é o conceito de base. Vamos para algo que é super importante, a questão da nomenclatura. Eu sempre bato em cima disso, por quê?
porque a gente usa muito quando a gente vai para físico-química, tá? Tanto nomenclatura de ácido, como nomenclatura de base, como também nomenclatura de sais e de óxidos, que são as próximas funções que nós iremos ver, tá? A nomenclatura das bases, eu sempre costumo dizer que ela é super, hiper fácil. Eu acho muito mais fácil do que as nomenclaturas de ácidos e de sais. Professor, como é que funciona essa nomenclatura das bases? Vamos lá, nomenclatura. Quando eu falo de nomenclatura, eu vou lembrar do seguinte, ó. Olha como é simples. Primeiro, igual aos ácidos que tem prefixo ácido no seu nome, as bases também têm um prefixo, tá? O prefixo de toda base é esse aqui, ó, o prefixo do nome de toda base, o prefixo hidróxido, tá? Toda base tem que ter o prefixo hidróxido. Depois, você vai adicionar um intermediário, que nós chamamos de di, tá? Então, o nome ficaria hidróxido de. E, por fim, você vai adicionar o nome do metal. Simples assim. Hidróxido mais di mais o nome do metal. Vou dar um exemplo. Imagine que nós tivéssemos essa base aqui, ó, NaOH, base formada por metal do grupo 1, que é o sódio. Como que eu dou o nome a isso, professor? Qual é o meu prefixo? O prefixo é hidróxido. Intermediário é di. E o nome do metal é o sódio. Então, essa base aqui eu chamo de hidróxido de sódio. Tudo bem? Vamos lá, vamos para o segundo exemplo. Imagine que nós tivéssemos essa base aqui, ó, CaOH2, base formada por metal do grupo 2, metal alcalino. Por isso que aqui tem 2, ó, que a carga aqui do cálcio é mais 2. Perfeito? Vamos lá. Qual que é o prefixo, professor? O prefixo é hidróxido. Sempre vai ter o prefixo hidróxido. O intermediário é di. E o nome do metal é cálcio. Então, o nome dessa base é hidróxido de cálcio. Vou colocar um terceiro exemplo, caso você ainda não conseguiu fixar isso bem. Olha só. Imagine que nós tivéssemos essa base aqui, ó, AlOH3. Prefixo continua sendo hidróxido. Prefixo hidróxido. Intermediário continua sendo di. E o nome do metal? Metal da família do boro, família 3A, alumínio. Então, o nome desse cara aqui é alumínio. Então, ó, alumínio, tá? Então, o nome dessa base aqui é hidróxido de alumínio. Só que tem um detalhe, tá? Quando essas bases são formadas por metais de transição, aí eu tenho que acrescentar um detalhezinho. Vamos colocar isso aqui para você se ligar, tá? Imagine o seguinte, ó. Se esse metal que forma a base, se ele for de transição. Se esse metal ele for de transição, aí você vai lembrar do seguinte. Do mesmo jeito, prefixo hidróxido, intermediário di, nome do metal. Só que, se esse metal for de transição, você vai colocar a carga do metal em algarismo romano. Professor, por que isso acontece? Lembra? Os metais de transição não têm cargas fixas. Por isso que eu preciso identificá-los pelo valor da carga, tá? E aí o PAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, me diz que eu tenho que colocar em algarismo romano. Vamos colocar dois exemplos? Tá aqui, ó. Imagine o seguinte. Imagine que nós tivéssemos esse cara aqui, ó, FeOH2, tá? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá para a gente ter mais espaços, tá? FeOH2 e o FeOH3. Vamos dar um nome. Qual é o prefixo que eu uso aí, professor? Você vai usar o prefixo hidróxido. O intermediário é di. O nome do metal é o ferro. Beleza? O nome do metal aqui, ó, é o ferro. Só que lembra, ó, o índice aqui é a carga do ferro. Então, a carga do ferro aqui é 2+. Então, aqui fica hidróxido
de ferro, 2. Vou para cá, ó. Prefixo, hidróxido. Hidróxido. Intermediário, é o Di. Nome do metal, é o ferro. Espera aí, professor, mas e a carga do ferro? Ó? É o índice da hidroxila. Aqui é mais 3. Então, hidróxido de ferro, 3. Professor, não consegui entender ainda. Vamos lá, vou colocar uma outra base que seja formada por um metal de transição. Imagine que você tenha essa base aqui, ó, CuOH2. Perfeito? Vamos dar o nome, certo? Prefixo, hidróxido. O prefixo é hidróxido. Intermediário é o Di. Nome do metal, cobre, tá? O nome do metal é cobre. Espera aí, mas qual é a carga desse metal? É 2. Então, ó, hidróxido de cobre, 2. Beleza? Antigamente, aqui tinha uma nomenclaturazinha chamada de íquo e de oso, tá? Quando era que eu usava íquo? Quando o metal tinha maior carga. Então, esse cara aqui era chamado também de hidróxido férrico. Esse cara aqui, pelo fato de ter menor carga, eu usava a terminação oso. Então, esse cara aqui era chamado de hidróxido ferroso. Mas a IUPAC tende a tirar isso, tá? Ela não usa mais essas terminações, ICO e oso, beleza? Aí você pode me perguntar o seguinte, professor, então a nomenclatura das bases, ela é dada simplesmente assim, hidróxido, mais Di, mais o nome do metal. Se o metal for de transição, eu adiciono, tá, a carga desse metal de transição em algarismo romano. Professor, e se for esse cara aqui, ó? E se for esse cara aqui, qual o nome desse cara? Como é que eu dou um nome? Fácil demais. Do mesmo jeito, você vai colocar o prefixo dele aqui, ó, como sendo hidróxido, porque toda base precisa ter hidróxido, tá? O intermediário é o Di. E esse cara aqui, professor, eu chamo de quê? Amônio, tá? Então, esse cara aqui, a única base que não é formada por metal é chamada de hidróxido de amônio. Beleza? Visto isso, tá? Visto isso, vamos aqui para o outro lado, para que a gente comece a estudar aqui, ó, uma coisinha que nós chamamos de classificação das bases. Essas classificações aqui, a gente só precisa aprender duas. São duas classificações, tá? Primeiro, a gente vai falar aqui sobre solubilidade versus força. É exatamente isso que você está pensando. Aquela força que a gente viu lá nos ácidos. Ácido forte, fraco e moderado. Nas bases também tem, professor? É igualzinho, pô. Tá? Só que aqui também, a gente vai também falar da quebra do cara, tá? Também da quebra das bases. Igual a gente falou da ionização dos ácidos lá, aqui a gente vai falar da dissociação. Gente, vocês percebem que é a mesma coisa, eu só estou mudando o composto. Lá eu falei de ácidos, com o mesmo foco, e aqui eu estou falando de bases. Perfeito? Então, vamos lá. A nossa primeira classificação aqui, ó, a gente vai falar de solubilidade versus força, tá? Lembrando, essa solubilidade aqui, gente, é em água, tá? Então, nós vamos falar de solubilidade em água versus a força das bases, beleza? Quando eu falo de solubilidade, eu estou falando na seguinte perspectiva. Eu estou falando que pode existir bases que sejam solúveis, tá? Eu posso ter bases que sejam pouco solúveis, e eu posso ter bases que sejam praticamente insolúveis. Espera aí. Insolúveis. Professor, espera aí. Eu estou dizendo que elas são praticamente insolúveis. Eu não estou dizendo que elas são insolúveis. Cuidado com isso. Ó, todas as bases se dissolvem em água, tá? Todas as bases. Só que eu estou dizendo que uma se dissolve mais e outra se dissolve muito pouco. Perfeito?
É isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Então, eu posso ter bases solúveis, eu posso ter bases pouco solúveis em água e eu posso ter bases que sejam praticamente insolúveis. Não estou dizendo que as bases sejam insolúveis. Muito cuidado com isso, tá bem? Professor, e essa noção de solubilidade em água com força? É a mesma coisa que você viu lá nos ácidos, tá? As bases também podem ser bases fortes, podem ser fracas e também podem ser moderadas. Só que tem um detalhe. Qual é a diferença, professor? Lá nos ácidos, você aprendeu que a força dos ácidos se dá pelo número de íons H+, tá? Que ele põe dentro da solução. Aqui nas bases, professor, eu também vou ter essa noção do número de hidroxilas que ele põe dentro da solução? Não. Aqui, a força das bases é dado diretamente pela solubilidade em água. Então, peraí, nos ácidos, eu classifico pela força em fraco, forte e moderado, pelo número de íons H+, que ele põe dentro da solução. Nas bases, eu não classifico pela quantidade de hidroxilas que ele põe dentro da solução, e sim eu classifico pela solubilidade em água. Então, isso quer dizer o seguinte, bem óbvio, eu acho que isso aqui fica claro para todo mundo. Quanto mais solúvel for a base, mais forte ela é. Quanto menos solúvel for a base, mais fraca ela é. É exatamente isso. Então você deve pensar o seguinte, se a base é solúvel, consequentemente é uma base forte. Se a base é pouco solúvel, consequentemente é uma base moderada. Se a base é praticamente insolúvel, é uma base fraca. E a mesma noção que tu aprendeu com relação à força dos ácidos é igual à força das bases. Professor, base forte tem propriedade de corrosão, corrói, tá? Base forte reage violentamente com a água, tá? É muito exotérmico que pode até explodir. As bases fracas, professor, do mesmo jeito dos ácidos, são essas bases fracas aqui, por exemplo, que são usadas nos alimentos, tá? Que são usadas em cosméticos, em produtos de beleza, tá bem? Então, a mesma noção dos ácidos é a mesma noção das bases. Aí vamos lá. Lá nos ácidos, a gente classificou, né? A gente viu a força para os hidrácidos e a força para os oxiácidos. E aqui, professor, a gente também faz como isso? Aí aqui, gente, é super fácil. Aqui você vai lembrar da tabela periódica. Lembra? Lá na nossa aula de tabela periódica, eu disse para vocês, antes de começar a aula, eu disse, ó, galera, a tabela periódica é muito importante vocês conhecer, é muito importante vocês saberem consultar a tabela periódica, porque vocês vão usar muito. A gente vai usar aqui. Imagine só, eu adoro desenhar essa minha tabelazinha aqui, ó. Imagine o seguinte, que a gente tenha essa tabelazinha periódica aqui que vocês já conhecem muito, tá? Ó, imagine que nós tenhamos essa tabelazinha aqui. Vamos lá, primeiro ponto. Vocês lembram que a tabela periódica ela é dividida em 3 grandes grupos: metais, ametais e gases nobres. Vamos separar. Aqui, na parte branca, eu tenho os metais. Nessa partezinha verde aqui, ó, eu tenho os ametais. E nessa partezinha aqui, vermelha, aliás, rosa, tá? Vou botar o rosa aqui em homenagem aos TikTok de Tássio, tá? Os entendedores entenderão, tá bem? Isso são os gases nobres, beleza? Vamos lá. Ei, é muita falta do que fazer. Mas enfim, vamos lá. É o seguinte, você vai lembrar que a tabela periódica tem grupos e são 18... Meu Jesus. Vocês gostam, que eu tô ligado. Meu Deus, ei, vocês se ligaram que ele ficou parecendo aqueles botijãozinhos, vestidinho, aquelas roupinhas só? Eita Jesus. Mas enfim, tá? E quando eu digo aqui na sala que ele faz combustão completa, vocês ficam tirando onda, dizendo que eu pego no pé. Mas ele faz combustão completa, tá, gente? Vocês tiveram a prova. Ou seja, meu Jesus, essa quarentena precisa acabar, tá? Precisa acabar. Olha a que ponto chegamos, tá? Vamos lá, é o seguinte, ó. Quando eu falo sobre a tabela periódica, tá? Vocês vão lembrar do seguinte, ó, que eu tenho o grupo 1, família 1A, metais alcalinos. O grupo 2, 2A, metais alcalinos terrosos. Aqui eu tenho do grupo 3 até o grupo 12, que são os metais de transição. Aqui em cima eu tenho os
externos e aqui embaixo eu tenho os internos. Aqui eu tenho o grupo 13, que é a família do boro, tá bem? Aí eu vou ter 14 família do carbono, 15 família do nitrogênio, 16 calcogênio, 17 halogênios e 18 gases nobres. Lembra, para a gente aqui não interessa usar metais, só vai interessar para a gente os metais, tudo bem? Aí vamos lá, olha que fácil, eu vou até separar aqui, ó, para ficar bem facinho a tua compreensão. Olha só, lembra, base solúvel é base forte, base pouco solúvel é moderada, base praticamente insolúvel é base fraca. Vou repetir, base solúvel é base forte, praticamente insolúvel é fraca, pouco solúvel é moderada. Espera aí, olha como é fácil, olha que fácil. Toda base formada por metais do grupo 1A, sem medo de errar, são bases fortes. Toda base formada por metais do grupo 1A é base forte. Consequentemente, são bases solúveis. Toda base formada por metais do grupo 2A, alcalinos terrosos, adivinha? É base moderada. É base moderada. Se é base moderada, é uma base pouco solúvel, tá? Se as bases fortes são formadas por metais do grupo 1, se as bases moderadas são formadas por metais do grupo 2, você há de concordar comigo, velho, que as demais são bases fracas. Beleza? Então, é isso que você tem que lembrar. Peraí, professor, peraí. Vamos lá. Vamos brincar, tá? Vamos exercitar. Imagine que nós tivéssemos aqui essa base aqui, ó, LiOH. Vamos exercitar a nomenclatura e a força. LiOH é uma base formada por metal do grupo 1, que o nome dessa base aqui, ó, é o hidróxido de lítio. Hidróxido de lítio. Professor, essa base aqui, o lítio é formado do grupo 1. O lítio vem do grupo 1, é uma base formada do grupo 1, de metal do grupo 1. Portanto, essa base aqui, eu posso dizer que ela é uma base forte e uma base solúvel. Totalmente solúvel em água. Beleza? Tudo bem? Beleza. Professor, é simples assim? É, só que tem um detalhezinho aqui. A química não seria a química se não tivesse as exceções, tá? Existem duas exceções aqui, duas observações que você precisa obrigatoriamente saber, tá? Presta atenção. Primeira observação aqui, ó. Primeira. Eu vou até botar aqui, ó. Atenção, tá? Para que tu possa se ligar na hora da aula e fazer as tuas anotações. Observação 1. Existem duas bases aí que pelo que eu acabei de falar, a gente pode dizer que elas são bases moderadas, tá? Que são essas bases aqui, ó, que é o hidróxido de berílio, o BeOH2, e o hidróxido de magnésio, que é o MgOH2. Percebe, ó, tanto o berílio quanto o magnésio, eles estão aqui, ó, no segundo período e no terceiro período do grupo 2A da tabela periódica. Então, pelo que eu acabei de falar, o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio são bases moderadas. Só que não. Aqui existe uma exceção. Essas duas bases aqui, essas duas basezinhas aqui, ó, elas são bases fracas, tá? São bases fracas. Beleza? Professor, peraí, então eu vou recapitular o meu conceito. Quando é que eu tenho bases fortes? Quando eu tenho bases formadas por metais do grupo 1. Quando é que eu tenho base moderada? Quando eu tenho bases formadas por metais do grupo 2. E quando eu tenho bases fracas? São restos dos metais que formam as bases, incluindo o hidróxido de magnésio, que é esse cara aqui, ó, MgOH2, e o hidróxido de berílio, que é o BeOH2, que eram para ser bases moderadas, mas elas estão aqui dentro das bases fracas, que são duas exceções. Tudo bem? Segunda exceção, segunda observação. Observação 2, não sei se vocês perceberam,
tá? Mas eu não falei sobre a única base que não é formada por metais. Percebe que ela não entra aqui, ó. Tá bem? Quem é, Cícero? Essa base, lembra? É o hidróxido de amônio, NH4OH. Vamos lá, vamos recapitular. Quando é que eu tenho uma base forte? Quando é formada por metais do grupo 1, base solúvel. Quando é que eu tenho uma base moderada? Quando essa base é formada por metal do grupo 2, base pouco solúvel. Quando é que eu tenho uma base fraca? Quando essa base é formada pelos restos dos metais que não está no grupo 1 e não está no grupo 2, exceto o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio, que são bases praticamente insolúveis. Tudo bem? Professor, olhando para a tabela periódica, eu não consigo achar o hidróxido de amônio, e nem vai, porque é uma exceção. Lembra que eu acho aqui pela posição que os metais estão na tabela periódica. Aí tu vai lembrar do seguinte, ó, simples demais. Essa base aqui, você vai lembrar que nós costumamos dizer aqui, ó, que é uma base solúvel. É uma base solúvel, tá? Mas olha a contradição. Nós acabamos de aprender que toda base solúvel é uma base forte. O hidróxido de amônio é a única base fraca que é solúvel. Então, não esquece disso. O hidróxido de amônio é a única base do universo que é uma base fraca e totalmente solúvel. Todas as outras bases que são fracas são praticamente insolúveis. E todas as bases que são solúveis são bases fortes. A exceção é o hidróxido de amônio. Beleza, gente? Então, não esquece disso, é super importante isso. E para poder encerrar a nossa aula, a gente vai aqui para a segunda classificação das bases. A segunda classificação das bases é uma coisinha que nós chamamos de dissociação. É a dissociação das bases. É como é que eu vou dissociar essas bases, tá? É como é que eu vou quebrar essas bases. É como é que ela vai liberar esse ânion e esse cátion, tá? Dentro da solução aquosa. Vamos lá. Seguinte, eu vou fazer aqui uma expressão padrão. Eu vou usar o mesmo exemplo que a gente usou lá no início da aula. Imagine o seguinte, imagine que nós tivéssemos essa base aqui, ó, MOHX. Quero que você lembre da mesma dica, do mesmo conceito que a gente usou lá nos ácidos, nas aulas passadas, para poder aprender a ionização. Lembra que eu disse para ti que era como se o ácido se quebrasse em íon negativo e íon positivo? Aqui acontece a mesma coisa. É como se nós quebrássemos aqui, ó, essa base aqui, ó. É como se nós quebrássemos. Só que percebe, ó, os íons mudam. Lá nos ácidos, o íon positivo era o H e sobrava uma parte negativa. Aqui, o íon positivo é o cátion aqui, tá? É esse íon aqui que é um metal. E o íon negativo é a hidroxila. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Ficaria assim, ó. O M com carga positiva e a hidroxila com carga negativa. Só que tem um detalhezinho aqui que eu quero que você se ligue. Aqui você precisa se ligar. Vê só, ó. Esse X aqui, professor, ele indica o quê? Lembra que lá no início da aula eu te disse que esse X era a carga do metal. Então, peraí. Então esse X eu já posso fazer assim, ó. Eu já posso dizer que esse X, ó, é a carga do meu metal. Perfeito, lembrei lá do início da aula. Só que esse X aqui também vai determinar o número de hidroxilas. Então o X, ó, vem para cá para mim dar o número de hidroxilas. Então isso quer dizer o seguinte, ó. Isso quer dizer o seguinte. Imagine que nós tivéssemos aqui, ó, o hidróxido de magnésio. Lembra? Base fraca. Você vai lembrar que é exceção. Tá? Pela definição, era para ser moderada, porque está no grupo 2, o magnésio, mas é uma base fraca, é a exceção. Como é que o hidróxido de magnésio ele se dissocia? Lembra que eu quebro ele aqui, ó? Então ele se dissocia assim, ó. Magnésio com a carga positiva e a hidroxila com a carga negativa. Olha o valor de X. O valor de X aqui vale quanto? 2. Então aqui é a carga do magnésio 2+. E você lembra lá do início da aula que aqui é mais 2, tá? Aí você vai lembrar do seguinte. Professor, e esse 2 aqui me dá o quê? Me dá o número de hidroxilas. Então, essa base aqui, ela dissocia-se da seguinte forma. Magnésio 2+, mais 2 hidroxilas. Tudo bem? Não entendi, professor. Vou colocar outros exemplos. Imagine que nós tivéssemos aqui, ó, o hidróxido de alumínio. Base fraca, tá? O alumínio nem está no grupo 1 e nem está no grupo 2 da tabela periódica. Base fraca.
E como é que esse hidróxido de alumínio, ele se dissocia, professor? Ele se dissocia da seguinte forma, ó. AL, qual é a carga do AL? Mais. E qual é o valor dessa carga? Mais 3. E quantas hidroxilas eu estou liberando? 3 hidroxilas. Beleza? Vou para um outro exemplo. Imagine que nós tivéssemos aqui, ó, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base forte, muito solúvel, tá? Porque, professor, o sódio é um metal do grupo 1 da tabela periódica. Então, quando dissocia assim, ó, Na mais quem? OH menos. Beleza? Professor, e se fosse o hidróxido de amônio, professor? E se fosse assim, ó, o NH4 OH? Como é que esse cara dissocia? Do mesmo jeito que o hidróxido de sódio, ó. Ele se dissocia assim, ó, NH4 mais OH menos. Perfeito? Um último exemplo. Imagine que nós tivéssemos essa base aqui, ó, o hidróxido de ferro 3. Por que 3, professor? Por que aqui eu não digo 3? Lembra a nomenclatura aqui das bases que são formadas por metais que não são de transição? É só hidróxido mais di mais o nome do metal. Percebe que aqui é um metal de transição. Então, aqui a gente usa o 3 aqui, que é a carga do ferro, em algarismo romano. E já te dá uma dica para dissociação. Como é que dissocia aqui? Fe 3 mais, muito bem, eu sei que você está acompanhando geral aí, mais 3OH menos, é assim que dissocia. Pergunta que não quer calar, professor, eu vou usar isso onde? Nas reações de neutralização. Se você não souber fazer isso nas reações de neutralização, se você não souber fazer a ionização dos ácidos, aquela paradazinha dos sais não sai. Não vai sair de jeito nenhum, tá? Então, isso é muito importante. Uma coisinha aqui para a gente literalmente encerrar a aula. Essa dissociação aqui, eu posso classificar as bases da seguinte forma, gente, ó. Eu posso ter uma monobase, eu posso ter uma dibase, eu posso ter uma tribase, eu posso ter uma tetrabase e assim sucessivamente. Professor, onde é que eu tenho uma monobase? A monobase eu tenho quando essa base dissocia e libera uma hidroxila. A dibase eu tenho quando ela dissocia e libera 2 hidroxilas. A tribase eu tenho quando ela dissocia e libera 3 hidroxilas. Espera aí, professor. Então isso quer dizer o seguinte: o hidróxido de magnésio, que é uma base fraca, que é a minha exceção, libera 2 hidroxilas. Então essa base aqui é uma dibase. O hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, professor, libera 3 hidroxilas, então eu tenho aqui uma tribase. O hidróxido de sódio, que é uma base forte, pelo fato de ser formada por um metal alcalino lá do grupo 1 da minha tabela, libera uma hidroxila, portanto ela é uma monobase. O hidróxido de amônio, né, que é uma base fraca, que é aquela minha exceçãozinha, que é a única base fraca que é solúvel, libera uma hidroxila também, é uma monobase. E para encerrar, o hidróxido de ferro, que é uma base fraca, libera 3 hidroxilas. Então aqui eu tenho uma tribase. Tudo bem, gente? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo aqui, que é de fazer com que você entenda, tá, os conceitos de ácido e de base, nessas duas aulas aí, tá? Para que a gente possa chegar onde a gente quer aqui, ou quer nas reações de neutralização, tá bem? Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até a próxima. Cheiro no zóio!